Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar de tcharam, concordância. Professora, o que é concordância? Ó, vamos pensar na palavra concordância, gente. Concordar. Não é só uma questão de opinião, não, meus amores. Porque opinião a gente pode concordar ou discordar, certo? Beleza, cada um com seu pensamento. Mas em língua portuguesa nós precisamos concordar palavras em gênero e número, que a gente vai ver agora, para estabelecer as regras da norma culta. Tá bom? Aquela que a gente usa em ambientes mais monitorados, quando a gente controla mais o saber, né, gramatical. Então, a gente precisa ter concordância. Nós já falamos sobre isso no início do ano, quando a gente trabalhou com as classes gramaticais, quando a gente falou de substantivo, de adjetivo, de artigo. Afinal de contas, as classes, elas se interligam numa frase. As palavras não vêm soltas assim, puf, chuchu. Ah, o chuchu tá solto, tá voando na frase. Não é assim, não. O chuchu, ele vem num contexto. E esse contexto, o chuchu é uma delícia. O chuchu, os chuchus. Eu tenho que concordar, entende? Porque a palavra não é uma delícia, não? Você discordou de mim? Não concordou, não? Eu adoro. Vamos ver, então, na prática e na língua portuguesa, o que é a concordância? Olha lá. Nós vamos ter dois tipos de concordância. Concordância verbal e concordância nominal. Na aula de hoje, a gente vai falar dos casos mais gerais, né, e mais urgentes de concordância nominal. Na próxima aula, a gente vai falar sobre concordância verbal. Mas vamos pensar já o que essas palavrinhas trazem para a gente? Concordância nominal. Então, entre os nomes. As classes que não são verbo. E concordância verbal. Ou seja, entre o verbo e o nome a que ele se refere. Tá bom? Olha lá. Olha os exemplos. As crianças estão animadas. Crianças animadas. Eu não posso dizer crianças animada ou crianças animado. Não posso. Por que eu não posso, gente? Peraí. Não posso na norma culta. Não esquece disso. Lembra que a gente não tem preconceito linguístico? Se alguém falar lá perto da gente, os meninos, a gente não pode brigar com ele. Não pode chamar atenção. Porque o jeito de falar está se comunicando. Deu a ideia de plural quando colocou o S no artigo. Linguagem informal, cotidiana, no ambiente também de descontração. No momento em que a gente precisa usar a norma culta da língua portuguesa, aquela que é monitorada, seguindo as regras gramaticais, aí sim. Aí a gente precisa concordar. A gente já falou sobre isso. Né? E aí eu não posso falar crianças animada. Eu tenho que falar o quê? Crianças animadas. Por quê? Por quê, professora? Porque crianças está no plural e é uma palavra feminina. A criança, as crianças. Então, animada também tem que estar no feminino e no plural. Animada e não animado. Animadas e não animada. Percebe? Para concordar com crianças. Isso é concordância, meus amores. Deu para entender? Oh, saí ali, ó. Voltou. Então, vejam. Crianças animadas. Isso é concordância. Veja, no primeiro exemplo, o verbo estar se encontra na terceira pessoa do plural, concordando com o seu sujeito, as crianças. Isso é concordância verbal. Olha o exemplo. As crianças estão... Eu não posso falar, né? As crianças está. As crianças está. Não posso. Por quê? Porque as crianças não correspondem a elas. Pronome da terceira pessoa do plural. Então, o verbo também tem que estar na terceira pessoa do plural. Entende isso? Isso é concordância verbal. Tá certo? O verbo concordando com o nome. Concordância nominal, no caso aí de crianças animadas. O adjetivo concordando com o substantivo. Veja, no segundo exemplo, o adjetivo animadas está concordando em gênero e número com o substantivo a que se refere crianças. Certo? Então, concordância
é a correspondência de flexão entre dois termos, podendo ser verbal ou nominal. Certo? Nós vamos falar, como eu disse, né, na aula de hoje, sobre concordância nominal. Veja, você tem um núcleo no sintagma, né? E esse núcleo é que vai mandar nas outras palavrinhas, tá certo? Então, você tem um substantivo ou uma palavra com valor de substantivo, que pode ser o pronome ou o numeral, né? Pronome substantivo, numeral substantivo. E as palavras que se ligam a esse substantivo para caracterizá-los, também concordando. Então, você vai ter artigos, adjetivos, pronomes adjetivos, numerais adjetivos e particípios, tudo concordando com aquele núcleo, tá bom? Com aquele substantivo. Veja a frase. As mãos trêmulas, até fiquei trêmula, hein? Denunciavam o que sentia. Olha só, trêmulas porque eram as mãos. Então, quando eu falo alguma coisa, eu tenho de ter consciência sobre o que eu estou falando. Porque vai ser, mas quem sentia era ela, então as mãos trêmulas denunciavam o que sentia porque era ela? Não, porque quem estava trêmula não era ela exatamente, o sujeito, eram as mãos. Trêmulas se refere a mãos. Então, se mãos é feminino plural, trêmulas tem que estar no feminino plural também. Deu para entender? Agora, olha só, nós temos alguns casos que a gente precisa prestar atenção. Às vezes eu posso, na língua portuguesa, colocar o adjetivo antes ou depois do substantivo. É uma escolha, amor. Ele tem uma bela casa. Ela tem uma casa bela. Eu escolhi colocar o adjetivo antes ou depois do substantivo, certo? Mas aí a gente tem regrinhas para concordância. Veja, quando eu coloco o adjetivo antes, eu digo que é um adjetivo anteposto, porque é posto antes, certo? E aí ele vai concordar em gênero e número sim com o substantivo mais próximo, tá bom? Olha lá, encontramos caídas as roupas e os prendedores. Eu estou falando de duas coisas, roupas e prendedores. Então, eu vou concordar esse adjetivo com o substantivo mais próximo dele. Quem é que está mais pertinho? Roupas ou prendedores nessa primeira frase? São roupas. Então, encontramos caídas as roupas e os prendedores. Se eu mudar a posição, olha lá, encontramos caído, o prendedor e a roupa. Ou encontramos caída, a roupa e os prendedores. Percebeu? Eu estou concordando com o substantivo mais próximo, certo? Quando você tem nomes próprios, né? Ou de parentesco, primo, prima, Fernanda, Cláudia, como está o exemplo aí sim, ele vai concordar no plural. Vejam só, encontrei os divertidos primos e primas na festa. Está concordando com todos eles juntos, os núcleos juntos. Percebeu? Muito bem. Agora a gente também pode colocar, então, o adjetivo depois do substantivo. Isso é o quê? Um adjetivo pós-posto. Posto após. Certo? Então, nesse caso, o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo ou com todos eles, tá bom? Tanto no masculino quanto no feminino vai depender dessa concordância, se vai com o mais próximo ou se vai com todos eles. Veja aí no exemplo, olha. A indústria oferece localização e atendimento. Utilizei dois substantivos. Localização e atendimento. Perfeito. Esse perfeito está concordando com quem? Com atendimento, que é a palavrinha mais perto, mais próxima. Percebeu? Isso pode. Agora, a indústria oferece atendimento e localização perfeita. Está concordando com quem? Agora com localização, que é feminina. Percebeu? Agora, vou concordar com os dois. A indústria oferece localização e atendimento perfeitos. Poxa, professora, mas localização é feminino e atendimento é masculino. Aí, gente, a língua, ela é machista. Prevalece o masculino. Mas tudo bem, não vamos criar caso por causa disso, ok? Quando tem um masculino e um feminino, o adjetivo vai ficar no masculino plural.
Então, você tem localização e atendimento perfeitos. Combinado? Mesmo que eu mude de posição, atendimento e localização perfeitos. Por quê? Porque se refere aos dois substantivos anteriores. Tá bem, amores? Vamos ver outro caso. Expressões formadas pelo verbo ser. Tem gente que erra beça. Olha só. Água é bom. Quando você fala assim, ó, é bom, é necessário, é importante, essas construções, elas usam o verbo ser. Não precisa ser só no presente. Pode ser no passado, no futuro. Foi bom, foi necessário, será necessário, tá? Que aí é flexão do verbo, no tempo. Mas quando você usa esse verbo ser, tá bom? Nessa construção, a gente vai utilizar esse adjetivo no masculino quando não tiver determinante. O que é isso, professora? Fala melhor, pelo amor de Deus. Falo. Olha o exemplo. Água é bom para a saúde. Então, bom, professora, mas não estou falando de água, água não é feminino? Sim, mas é a expressão. Lembra que eu falei que era um caso especial? É bom, é importante. Eu vou manter o padrão. Eu não tenho um determinante, eu não tenho um termo, um pronome, um artigo antes do substantivo. Vai mudar se tiver. Quer ver? Água é bom para a saúde. No entanto, se eu colocar, então, esta água, agora eu determinei. Agora, esta água, não é qualquer água. Esta água. Aí eu vou ter de concordar no feminino. Esta água é boa para a saúde. Tudo bem? Então, quando tem determinante, eu concordo. Quando não tem determinante, eu vou manter ali no masculino. É o caso de proibido e proibida que a gente vê aí, ó, em um monte de placa. Quer ver? Deixa eu ver se está aqui. Cadê? Proibido, proibida. Aqui, ó. É necessário, é proibido, é bom, é preciso, é permitido. Olha lá. É proibido entrada de crianças. É proibido entrada de crianças. Ô, professora, mas fica estranho. Mas é assim, meus amores, porque eu não tenho um determinante. Agora, se eu colocar um artigo na frente de entrada, se eu colocar a entrada, aí eu já tenho de concordar. Aí eu já tenho de dizer, é proibida a entrada. Percebe? Então, é proibido entrada. É necessário atenção. Agora, se eu colocar com um determinante antes, olha lá, é proibida a entrada. A educação é necessária. Por quê? Porque eu estou colocando um artigo antes ou um pronome. Tudo bem? Vou voltar ali, olha, que a gente pulou alguns casos importantes. Aqui era do verbo ser, aqui. A palavra só. Quando este só significa sozinho, tem de concordar. Então, se é singular, é singular. Se é plural, é plural. Então, Cristina saiu só. Sozinha. Agora, Cristina e Débora saíram sós. Não pode dizer só. Elas saíram sós, sozinhas. Deu para entender? Muito bem. Tem uma outra questão de concordância que fala assim, ó. Admiro a cultura espanhola e a portuguesa. Repara que tem o artigo antes. Olha, a cultura espanhola e a cultura portuguesa. Eu posso não repetir a palavra cultura, mas o a eu repito. Então, a palavra cultura permanece no singular. Agora, se eu não colocar o artigo, aí a palavra cultura tende para o plural. Veja, admiro as culturas espanhola e portuguesa. Complicado? Isso é prática, amor. Ó, ouvido. A gente precisa ouvir as pessoas falando. A gente precisa ler. Se você fizer muitas leituras, isso vai ser muito simples para você ao longo da vida toda. Ó, a gente está vendo isso agora aqui, não é? No 6º ano. Mas você vai ver no 7º, no 8º, no 9º, vai ver no ensino médio, vai fazer prova no vestibular, lá na ponta, lá no Enem, também falando sobre isso, precisando concordar numa redação. Então, é importante que, desde já, vocês comecem, ó, a prestar atenção nessas questões todas. Tá bom? A gente estava falando também nesses casos especiais. Eu comecei pelo é necessário, é proibido, não foi? Nós também temos algumas palavrinhas que geram dúvida. Por exemplo, obrigado.
Todos nós somos educados, né, meu amor? Somos pessoas educadas. Família de vocês dando a melhor da educação. Colégio aplicação, ó, totalmente educação. Então, nesse sentido, a gente vai agradecer, não é verdade? Quando a gente agradece, a gente pensa na pessoa que está falando. Então, eu sou grata, porque eu sou mulher. O homem é grato, porque é homem, certo? Então, quando eu digo obrigado e obrigada, tem de concordar com quem está falando. Então, se eu sou mulher, eu vou dizer obrigada. Se ele é homem, ele vai dizer obrigado. Mas vamos dizer obrigado e obrigada. Tá bom? Porque agradecer faz parte. Tá, então esse é um ponto, né? Do obrigado e obrigada. Nós temos outros casos. Bastante, caro, barato, longe, próprio, incluso, mesmo. São palavrinhas que a gente usa no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente tem dúvida se vai flexionar ou não. Então, a gente precisa pensar no valor que elas têm. Por exemplo, se o bastante for um advérbio, eu não vou flexionar. Porque lembra que advérbio é uma classe invariável? Então, olha só, as jogadoras estavam bastante cansadas, estavam muito cansadas. Eu não vou botar esse bastante no plural, porque é advérbio. Agora, se eu digo como pronome adjetivo, olha, há bastantes pessoas. Se eu fosse substituir pela palavra muito, eu diria há muito pessoas? Ou eu diria há muitas pessoas? Eu não diria há muitas pessoas? Eu não teria flexionado muito para muitas? Porque é um pronome adjetivo, meu amor. E nesse caso, tem de ser flexionado. Então, o bastante, quando eu usar, também vai ter flexão. Deu para entender? Então, gente, essas palavrinhas que causarem dúvida, a gente tem de ver o sentido. Tá bom? Vocês vão poder acompanhar melhor também na aula online, que a gente vai ter, falando sobre o assunto, e também no material de vocês, no livrinho. Tá certo? Meio e meia. Vou falar só mais esse, hein? Só mais esse aqui hoje. Meio e meia. Gente, o que é isso? Meia, professora, de botar no pé? Não, aquela meia é substantivo. Não é? Mas quando eu utilizo a palavra meio no sentido de um pouco, aí eu não vou flexionar, não. Se eu digo assim, ela está meio cansada, eu não posso dizer meia cansada. Ela não está metade, ela está um pouco. Então, eu tenho que dizer, ela está meio cansada, porque é invariável. Agora, vou comer meia laranja. Aí sim, que é numeral, ó, meia. Dá para entender? Porque está modificando o substantivo. Se modifica o substantivo, eu vou flexionar, tá? Veja lá, pedi meia cerveja e meia porção de polentas. Aí eu vou utilizar como adjetivo, né? Ou como qualquer termo que modifica o substantivo, vai ter flexão. Quando tem valor de advérbio, que é o caso B, né? Não vai ter flexão e aí vai permanecer invariável. A noiva está meio nervosa. Prestou atenção nisso? Então, nada de dizer assim, a professora está meio nervosa hoje. Primeiro que eu não fico nervosa nunca. E segundo, que não é meia, é meio. Tá bom? Porque é advérbio. Amores, ó, um beijo para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Qualquer dúvida, me chama, tá bom? E a gente tira todas elas. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.